Projeto de terraplenagem, sexto módulo. Neste módulo, vamos fazer alguns exemplos ilustrativos de projeto de terraplenagem. Neste exercício número 2, dada a curva de Bruckner abaixo, pede-se fazer a distribuição de terras mais econômica, sabendo-se que o material do corte entre as estacas 0 e 30 é de terceira categoria e não pode ser utilizado na execução de aterros. B. Fazer o quadro de distribuição de terras, determinando a distância média de transporte e o momento de transporte de cada trecho compensado. Então, nesta tabela estão dadas as ordenadas da curva de Bruckner. Então, inicialmente, traçamos o gráfico da curva de Bruckner. Como condições do problema, está dito que o material entre as estacas 0 e 30, ou seja, este corte integralmente, é um material de terceira categoria e não serve para ser usado em aterro. Então, este material tem que ir para um bota-fora. Em consequência, este aterro terá que ser feito com material vindo deste corte. E, da mesma maneira, este corte aqui terá que ser usado em parte desse aterro. Então, o equilíbrio óbvio, a linha de equilíbrio óbvio é gastar integralmente esse corte para fazer uma parte desse aterro e gastar integralmente esse corte para fazer esta parte desse aterro. Em consequência, vai faltar uma parte de material para completar este aterro e também vai faltar uma parte para completar este aterro. Ou seja, esse material terá que vir de algum empréstimo. Assim, vamos determinar estas duas áreas do trecho compensado, que serão os momentos de transporte. Assim, usando o método gráfico do retângulo, foi construído um retângulo com a mesma área desta figura, procurando-se então igualar a área da figura com a área interna do retângulo, a área da figura com a área interna do retângulo. Com isso, construiu-se um retângulo com a mesma área da figura. Com essa montagem, tendo o retângulo a mesma altura da figura, a base do retângulo é a distância média de transporte. Fazendo-se a mesma montagem no outro trecho compensado, procurando igualar a área da curva com a área interna do retângulo, a área da curva com a área interna, obteve-se este retângulo. Vamos montar o quadro de distribuição de terras. Então, da estaca 0 até a estaca 30, sairá um volume de 950 metros cúbicos, já que ele começa em 700 e vai até 1650. Então, o volume desse primeiro corte é de 950 metros cúbicos e esse material vai para bota fora. Não sabemos ainda a distância média de transporte e muito menos o momento. Em seguida, vem um pequeno empréstimo entre as estacas 30 e 40. Por diferença de valor entre esses dois pontos, obtém-se 150 metros cúbicos. Então, a origem do material é um empréstimo, que a gente não sabe ainda de onde virá. Virá um volume de 150 metros cúbicos que irá para o aterro entre as estacas 30 e 40. Em seguida, o corte entre as estacas 50 e 80, a origem do material, corte entre a estaca 50 e 80, o volume é de 600 e será usado entre a estaca 40 e a estaca 50. Então, o destino dele é entre a estaca 40 e 50. A distância média de transporte é 0,32 km e o momento de transporte é a distância vezes o volume, que dá 192 metro cúbico quilômetro. Em seguida, entre as estacas 80 e 100, o material terá que vir de um empréstimo. Então, a origem do material é um empréstimo, o volume é 200, diferença entre esses dois pontos da curva, 200 metros cúbicos, irá entre a estaca 80 e 100. Entre 80 e 100. Não se tem ainda informação da distância média de transporte, nem do momento de transporte. E o último trecho compensado é o corte entre a estaca 140 e 170, sairá um volume de 800 metros cúbicos. Então, entre a estaca origem 140 a 170,
sairá um volume de 800 metros cúbicos, que será aplicado entre a estaca 100 e a estaca 140. O destino do material será entre a estaca 100 e a 140. A distância média de transporte é 0,7 km, vezes o volume dá 560 metros cúbicos quilômetros. Com isso está montado o quadro de distribuição de terras desse exemplo. Vamos fazer mais um exercício. Dada a curva de Brookner seguinte, pede-se fazer a distribuição de terras mais econômica, sabendo-se que a. O material do corte entre as estacas 0 e 10 é de terceira categoria e não pode ser usado na execução de aterros. O material do corte entre as estacas 60 e 70 é muito expansivo e não pode ser usado também na execução de aterros. A distância média de transporte máxima deve ser de 1.500 metros. Preencher o quadro de distribuição de terras, determinando a distância média de transporte e o momento de transporte de cada trecho compensado. Um lembrete é que a distância média de transporte corresponde à distância entre os centros de gravidade de massa dos volumes movimentados. A distância entre os centros de massa. Pois bem, então traçamos a curva de Brookner e, atendendo às condições de contorno do problema, está dito que o corte entre as estacas 0 e 10, o material não serve e terá que ser jogado fora. Está dito também que o material do corte entre as estacas 60 e 70 também é um material de baixa qualidade e não pode ser usado na execução do aterro, terá que ser jogado fora. De posse, então, dessas condições de contorno do problema, se vê facilmente que este material desse corte será integralmente gasto em parte desse aterro. Então, o equilíbrio natural, mais econômico, é gastar esse corte fazendo uma parte desse aterro. O mesmo acontece aqui embaixo. Este corte será usado na execução de parte desse aterro. Resta, então, trazer material para completar este aterro e este aterro. E nós temos aqui um corte disponível que ainda não sabemos o que será feito com esse material. Assim, este primeiro equilíbrio, então, este corte da estaca 10 até a estaca 20, será gasto da estaca 20 até esse ponto, que é a estaca 27, o volume é 300. Esse segundo equilíbrio, este corte da estaca 40 até a estaca 50, será gasto entre as estacas 34 a 40. Resta verificar se dá para trazer material deste corte para fazer este aterro e este aterro. À primeira vista, este aterro, o ponto médio dele é a estaca 55. Aqui o ponto médio, se nós pegarmos estaca 75. De 75 para 55 nós temos 20 estacas, 400 metros de distância de transporte. Está ok, está menos do que o 1.500 metros estabelecido no problema. Da mesma maneira, trazer material daqui, em torno da estaca 85, para trazer para cá, em torno da estaca 30, se tem 55 estacas. Ok, 55 estacas dá 1.100 metros. Então, é possível trazer material desse corte para este aterro. Em consequência, serão utilizados 300 metros cúbicos desse material para completar este aterro. E a distância média de transporte será a distância entre o centro de gravidade ou centro de massa desse aterro e o centro, o meio desse trecho de 300 metros cúbicos, que dá aproximadamente 440 metros. Se nós pegarmos a estaca média, 55, e aqui a estaca média, aproximadamente 77, 78, a distância de transporte vai dar 0,44. O restante 200 metros cúbicos que estão sobrando desse corte virão para parte desse aterro. Então, esses 200 metros cúbicos, se nós calcularmos a distância entre essa estaca do ponto médio até essa estaca do ponto médio, teremos uma distância da ordem de 1,07 km. Está dentro do limite. Vai continuar faltando um pedacinho ainda deste aterro, mas como nós não temos mais corte disponível, esse material terá que vir de um empréstimo. E o volume é exatamente entre esse ponto e esse outro, 300 metros cúbicos. Basta, então, agora fazer o quadro de distribuição de terras, começando por esse bota-fora. Então, da estaca 0 até a estaca 10, sairá 200 metros cúbicos que vai para um bota-fora. Então, da estaca 0 à estaca 10,
sairão 200 metros cúbicos que irá para um bota fora. Não se tem distância média de transporte nem momento de transporte. Em seguida, da estaca 10 até a estaca 20, sairão 300 metros cúbicos que serão usados da estaca 20 até a estaca 27. A DMT é 0,2 km e o volume 300. Então, da estaca 10 até a estaca 20, sairão 300 metros cúbicos que serão usados da 20 a 27. Serão usados da 20 até a 27. A distância média de transporte 0,2 km, vezes o volume 300, dá 60 metros cúbicos quilômetro de DMT, de momento de transporte. Em seguida, vem um trecho de empréstimo entre a estaca 27 e a estaca 32, terá que vir de um empréstimo 300 metros cúbicos. Então, a origem do material é um empréstimo, o volume é 300, será usado entre as estacas 27 e 32, não sabemos ainda DMT nem momento de transporte. O próximo equilíbrio, a origem do material é entre a estaca 84 e 90. Virão 200 metros cúbicos para serem usados entre a 32 e a 35. Então, a origem da 84 a 90, virão 200 metros cúbicos que serão aplicados entre 32 e 35. Entre a 32 e a 35. A distância média de transporte 1,07, tirada graficamente da estaca intermediária do aterro e a do corte. Então, a distância DMT, que multiplicado pelo volume, dá o momento de transporte 214. Em seguida, o corte entre as estacas 40 e 50, que são 300 metros cúbicos, será utilizado entre a estaca 35 e 40. A DMT é 180 e o volume é 300. Então, origem do material da 40 a 50, virão 300 metros cúbicos, que serão aplicados entre 35 e a 40. Entre a 35 e a 40. A DMT é 180 e o volume é 300. A DMT é 0,18, multiplicado pelo volume 300, dá 54 de momento de transporte. O próximo trecho será um empréstimo. Será um bota fora entre as estacas 60 e 70. O material que não serve, entre as estacas 60 e 70, irá para um bota fora. Então, registrando isso no quadro, entre a estaca 60 e 70 sairão 600 metros cúbicos que irá para um bota fora a ser definido o local. E por último, equilíbrio, o corte entre a estaca 70 e 84, esses 300 metros cúbicos, serão aplicados nesse aterro entre a estaca 50 e 60. Então, a origem do material da 70 a 84, da 70 até 84, virão 300 metros cúbicos, que serão aplicados entre as estacas 50 e 60. A DMT é 0,44, que multiplicado pelo volume me dá o momento de transporte de 132. E por último, o quarto exercício, todos mais ou menos semelhantes, fazer a distribuição de terras mais econômica, sabendo-se que o material do corte entre as estacas 40 e 60 é de terceira categoria e não pode ser utilizado. O material do corte entre as estacas 200 e 210 é muito expansivo e também não pode ser utilizado para se construir aterros. E preencher o quadro de distribuição de terras, determinando a distância média de transporte e o momento de transporte. Aqui não está se limitando valor máximo de distância média de transporte. Inicialmente vamos traçar a curva de Brookner. Então, está aqui a curva de Brookner. Está dado no problema que entre as estacas 40 e 60 o material tem que ser jogado fora. E entre as estacas 200 e 210 o material também tem que ser jogado fora. Está definido aqui, entre a estaca 40 e 60 e 200 e 210. Em consequência, desse corte inteiro, sobrou esse pedacinho aqui de 100 metros cúbicos, que logicamente vai ser gasto nesse aterro. E sobrou também esse pedacinho do corte de 150 metros cúbicos, que vai ser gasto em parte desse aterro. Este corte integralmente vai ser gasto no aterro que lhe é contíguo.
E por último, o que sobrou desse corte, já que o final teve que ser julgado fora, o que sobrou desse corte vai ser julgado neste aterro que lhe é contíguo. Em consequência, vai ter que trazer material para completar este aterro, e agora não tem de onde trazer de corte, terá que vir de um empréstimo, e terá também que vir de um empréstimo o material para completar este aterro. E o quadro de distribuição de terra fica assim, então. Inicialmente, terá que vir um empréstimo para fazer esse aterro da estaca 0 à estaca 16. Então, um empréstimo de 400 metros cúbicos para gastar entre a estaca 0 e 16. Em seguida, virá um corte entre as estacas 30 e 40 para se fazer este aterro entre as estacas 16 e 30. Então, o corte entre as estacas 30 e 40 sairão 100 metros cúbicos para se fazer parte desse aterro entre a estaca 16 e a estaca 30. A DMT é 0,26 km, ou 260 metros, multiplicado pelo volume dá 26, o momento de 26 metros cúbicos quilômetros. Em seguida vem o bota-fora da estaca 40 até a estaca 60, que é um volume de 800 metros cúbicos. Então, entre a estaca 40 e 60 sairão 800 metros cúbicos que irá para um bota-fora. Em seguida, temos esse pedacinho desse corte que vai para esse pedacinho do aterro. Então, entre a estaca 60 e a estaca 70, aproximadamente, estaca 70, entre a estaca 60 e 70, sairá 150 metros cúbicos. Entre a estaca 60 e 70 sairão 150 metros cúbicos, que irão para o aterro entre as estacas 70 e 82. Entre a estaca 70 e este ponto aqui, que é a estaca 82, será gasto esse 150 metros cúbicos com a DMT de 280 metros. DMT de 280 metros, que multiplicado pelo volume dá um momento de transporte de 42. Em seguida vem o material entre a estaca 90 e a estaca 110. Este corte integralmente tem um volume de 600 metros cúbicos, então entre a estaca 90 e a estaca 110 sairá um volume de 600 metros cúbicos que será aplicado para completar este aterro entre a estaca 82 e a estaca 90. Então o destino dele é entre a estaca 82 e a 90 e a distância média de transporte é 240 metros. Multiplicado pelo volume, dá um momento de transporte de 144. Em seguida vem esse empréstimo para fazer parte deste aterro. Entre a estaca 110 e 145, haverá necessidade de um empréstimo de 300 metros cúbicos. Então, a origem do material é empréstimo, 300 metros cúbicos de volume para ser aplicado entre as estacas 110 e 145. Em seguida, o corte entre as estacas 180 e 200 será um volume de 700 metros cúbicos. Entre 180 e 200 serão produzidos 700 metros cúbicos, que serão aplicados entre a estaca 145 e 180. Então, o destino é entre a estaca 145 e 180. O volume é 700. Aqui está um erro aqui, né? Aliás, diga-se, o volume é 700, a distância média de transporte, DMT é 600, então a distância média de transporte é 600, que é multiplicado pelo volume dá 420 metros cúbicos quilômetros. E por último, bota fora entre as estacas 200 e 210. Origem do material da estaca 200 a 210, 100 metros cúbicos que irão para um bota fora. Com isso, fizemos 4 exercícios típicos de distribuição de terras e quadro de distribuição de terras.